Graças e paz, meus irmãos. Amém? Não, ainda está fraco. Amém? Amém. Louvo a Deus por estarmos aqui junto com vocês, reunidos. Como falaram aqui, um sábado a gente poderia estar em outro lugar, mas nada se compara a estar na casa do nosso Deus. Então, tem uma palavra para vocês. Faço parte da Capunga, mas lá em Areias, no bairro do Caçote. Conheço alguns dos irmãos que hoje estiveram lá na tarde divertida. Levanta a mão aí. Quem estava hoje lá na tarde divertida, e foi muito bom, né? Nós temos lá um projeto, Casa Capunga, vou falar, senão Marília vai me pegar depois, né? Que ela pediu, lembre, que a gente está precisando muito de voluntário, pessoas para estar lá trabalhando, e nós contamos com essa juventude forte, essa juventude a qual nós estamos aqui hoje para louvar e bendizer ao nome do nosso Deus. Então, eu louvo a Deus por estar aqui com vocês, e eu queria compartilhar a palavra de Deus. Queria que vocês pudessem estar abrindo a Bíblia em 1 Coríntios 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, o verso 1. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Oremos. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui na Tua casa. Nós podemos louvar, nós podemos, Senhor Deus, ter essa liberdade, Pai amado, contigo. Recebe, Senhor Deus, como já foi falado, o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor possa estar falando poderosamente aos nossos corações. Essa é a oração que fazemos no Teu santo nome. Amém. Galera, hoje aconteceu um fato, não hoje, mas durante essa semana, que eu não queria me basear nesse tema, nem muito menos nesse versículo. Mas aconteceu um fato a qual eu estava presente e o filho disse: eu fiz isso, pai, porque eu vi o Senhor fazendo. E hoje eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses, e é interessante que tudo que eu faço, tudo que a mãe dela faz, ela quer imitar, né? Ela quer fazer. Muitas vezes minha esposa deixa o sapato lá, ela quer calçar o sapato, e é a maior agonia. E a gente percebe que muitas situações e muitas frases, a qual muitas vezes nós escutamos na igreja não olhe o meu exemplo, olhe para Cristo. Não olhe para mim de fato, mas olhe para Cristo. E a gente percebe que esse discurso e essa frase tem sido muito dita nos dias de hoje. Você precisa olhar para mim, mas você também precisa olhar para Cristo. O meu testemunho vale muito, né? A nossa vida com Deus vale muito. E uma coisa a qual, quando eu estava lendo, e a frase que o menino falou, a criança de 10 anos disse: eu fiz isso porque eu vi o meu pai fazendo. Isso demonstra o nosso exemplo como cristão. Demonstra o nosso exemplo como servo do Senhor, como serva do Senhor, a qual nós queremos e buscamos todos os dias, diariamente. E uma coisa a qual esse versículo me chamou a atenção é: a quem nós estamos imitando? Se eu não estiver imitando a Cristo, a quem eu estou imitando? Se eu não estiver obedecendo a Deus, a quem eu estou obedecendo? Se minha vida não for uma vida que testemunha e testifica a ação de Cristo, quem eu estou adorando? E nós precisamos hoje, no cenário a qual nós estamos vivendo, colocar isso em prática. Passamos aí o mês de setembro, onde nós celebramos missões nacionais, que declaramos que só Jesus é a salvação, só Jesus é a solução, perdão. E muitas vezes nós falamos, mas não fazemos. Veja que responsabilidade a qual Paulo teve de olhar para uma geração totalmente corrupta, uma geração difícil, e dizer: me imite. Olhe o que eu estou fazendo. Você me imitando, vocês estão imitando a Cristo.
E como é lindo, como foi falado aqui, ver uma geração, aqui eu vejo geração de jovens casados, uma geração de jovens solteiros, uma geração de adolescente, buscando a Deus, buscando ter essa intimidade com o Senhor, buscando ter uma vida realmente guiada pela ação do Espírito Santo. Que responsabilidade nossa, a gente chegar no nosso trabalho, a gente chegar na escola, na faculdade, onde a gente esteja e dizer, me imite, olhe o meu exemplo, porque eu estou buscando ser o exemplo de Cristo. E como Paulo aqui não estava falando em questão de roupa, de veste, de modo de ser, Paulo estava falando de uma transformação de vida. E precisamos ter uma vida transformada nesse Deus ao qual Ele tem poder para nos abençoar. Nesse Deus que tem o poder para mudar o nosso caráter. Deus não quer apenas tirar as pessoas do mundo. Deus quer mudar o nosso caráter. Deus quer dar chance a eles para que eles possam experimentar como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom a gente poder trabalhar para o nosso Deus. Hoje, como eu falei, a gente teve uma ação social, uma tarde divertida lá no bairro do Caçote. E a gente vai, pega os meninos, faz a tarde social, depois a gente devolve os meninos e depois a gente volta de novo para arrumar a igreja. Mas é tão bom quando eu saio de lá cansado, exausto, muitas vezes acabado mesmo. Mas é tão bom quando eu chego em casa e digo, a missão foi cumprida. Como é bom poder servir a Deus, como é bom a gente gastar, entre aspas, os nossos esforços na obra de Deus. Eu posso adorar a Deus, eu posso honrar a Deus através do meu serviço. Então vamos servir, vamos imitar a Cristo. E Paulo queria dizer àquele povo, imitem a Cristo em seus afetos. Imitem a Cristo em sua vida, imitem a Cristo em sua lealdade. E, principalmente, imitem a Cristo em seu amor. Uma frase que também nós escutamos muito, né, na nossa casa, que é, faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo. Falar que serve a Deus é bom demais. Falar que é um imitador de Cristo é bom demais. Mas precisamos colocar tudo isso em prática. Não adianta nada eu dizer que adoro, não adianta nada eu dizer que sirvo, não adianta nada que eu dizer que faço, se eu não estou tendo uma vida de servo. Uma vida que realmente gera outras mudanças em outras pessoas. Uma vida que realmente seja guiada pela ação de Deus. Por isso eu digo, nós precisamos ter essa busca constante em Deus. Eu preciso buscar a Deus todos os dias, e tudo que eu faço, e tudo que eu falo, todo o meu testemunho, tudo aquilo representa quem Deus é para mim. Se eu fizesse uma frase, todos iam dizer que Deus era grande. Se eu perguntasse a vocês, Deus é grande, vocês iam dizer sim. Deus é grande, mas porque muitas vezes em nosso testemunho de vida, na nossa vida diária, falamos e agimos através das nossas atitudes que Deus é pequeno. Talvez, muitas vezes, nós esquecemos de ouvir aquilo que a gente fala. Muitas vezes nós não paramos para observar que eu preciso ouvir mais de Deus, principalmente, e falar menos. Talvez no dia a dia a gente fale e a gente não possa prestar tanta atenção naquilo que realmente nós estamos falando. E eu queria abrir outro texto com vocês em Coríntios, no mesmo livro de Coríntios, e o verso 10, o verso 23 e o verso 24, que diz assim: alguns dizem assim, podemos fazer tudo o que queremos? Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim, os interesses dos outros. O verso 31,
Portanto, quando vocês comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudique os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Faça como eu. Procuro agradar a Deus em tudo o que eu faço. Não penso no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Ser discípulo ou ser imitador de Cristo não é apenas a gente buscar o nosso próprio interesse. Não é eu buscar aquilo que eu quero, ou que é aquilo que eu gosto, ou aquilo que me faz bem. É aquilo que eu preciso buscar, é a vontade de Deus para a minha vida. Hoje nós estamos numa geração que busca ter muitas coisas. Sucesso, busca ter várias outras coisas. E esquecemos de buscar qual é a vontade de Deus para mim. Esquecemos de colocar nos pés do Todo-Poderoso aquilo que é bom para a minha vida. Aquilo que realmente interessa a Deus. Por isso que eu disse, precisamos buscar todos os dias uma busca constante da vontade de Deus. Nós temos várias vontades, vários desejos, mas será que isso está sendo a vontade de Deus para a nossa vida? Será que isso é o fundamental para a minha vida? Será que isso é o necessário para mim? Tem vezes que nós queremos buscar várias outras coisas e colocamos sempre a vontade de Deus em segundo plano. Buscamos ter várias coisas, faculdade, outras coisas, e esquecemos de colocar e privar que Deus precisa estar em primeiro plano, em minha vida, em tudo. Por isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E foi Paulo que escreveu. Um homem que não era tão santo no seu passado. Um homem que não era tão bonzinho, mas foi um servo que teve uma vida transformada em Cristo. E nós precisamos ter uma vida transformada em Cristo. Nós precisamos buscar a vontade de Deus. É triste quando eu falo com algum jovem, algum adolescente e pergunto, quais são os teus planos? Não sabe dizer, porque não entende que Deus precisa ser o centro da nossa vida. Se você estiver realizando a vontade de outra pessoa, não é a sua vontade. Se você estiver sonhando com o sonho de outras pessoas, não é o sonho que Deus preparou para você. Deus tem algo perfeito e único para nós. Veja que maravilha, quantas pessoas hoje estão aqui e Deus tem um plano perfeito. O plano de Deus não erra. Deus é perfeito em tudo. E o mais lindo é que essa perfeição dele é revelada para nós. Só não busca quem não quer. Só vive louco quem quiser ficar louco. Hoje nós olhamos para a guerra e a gente vê que momento difícil, que momento de dor, mas nós estamos aqui adorando ao Deus que é vivo, um Deus invisível, mas um Deus que é real. Então nós precisamos buscar isso. Eu preciso realizar a vontade de Deus. Eu preciso buscar a vontade de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Seria muito inútil da nossa parte se a gente não estivéssemos fazendo a vontade de Deus, realizando aquilo que Deus colocou em nosso coração. Se você não vive para Cristo, para quem você está vivendo? Se você não está fazendo a vontade de Deus, qual vontade você está fazendo? E nós precisamos fazer a vontade de Deus. Eu preciso testemunhar a vontade de Deus. As minhas ações precisam ser ações que geram mudança. Eu sempre digo que nós somos muito vistos através dos nossos testemunhos, através da nossa vida cotidiana. Não apenas na igreja, porque talvez na igreja o ambiente faça a gente orar.
Mas talvez o nosso cenário da nossa casa não seja um ambiente que tem os irmãos aqui tocando, belíssimo, né, cantando. E a gente precisa buscar a Deus, por isso não importa a circunstância a qual a gente esteja passando. Se eu tenho uma vida guiada por Deus, isso nunca vai ser algo para me parar. A gente olha e diz assim, mas o Senhor não sabe da minha vida, o Senhor não sabe dos traumas a qual eu tenho passado, eu tenho vivido, mas tudo, meus irmãos, se resume à falta de Cristo. Tudo se resume à falta de Cristo. A guerra está aí porque falta a presença de Cristo. Falta tudo, que possa faltar tudo, mas menos a presença do nosso Deus. E queremos, na nossa vida, queremos ser o nosso próprio guia, não é isso? Nós não queremos ser guiados por outra pessoa. Nós não queremos ser obediente a outra pessoa. Porque nós temos e achamos que nós somos autossuficientes. A gente muitas vezes cai nessa ação de dizer eu sou autossuficiente. E eu não quero ouvir a palavra de Deus, eu não quero buscar a palavra de Deus, eu não quero obedecer a palavra de Deus. Por isso, muitas vezes, as nossas lutas têm sido muito grandes e a gente não tem enfrentado os problemas porque nós achamos que somos autossuficientes. Achamos que eu posso, eu tenho e eu faço. E muitas vezes Deus está dizendo, eu quero fazer por você, eu estou aqui para ajudar você. Eu quero estar com você. E a gente rejeita ao nosso Deus, porque nós não queremos ser obedientes àquilo que Ele fala, aquilo que a palavra nos diz. Por isso, meus irmãos, precisamos fazer mais a vontade de Deus. Eu preciso agir como Cristo agiria. Eu preciso pensar como Cristo pensaria. Eu preciso testemunhar como Cristo testemunhou. Não é apenas, como eu disse, a gente pegar uma Bíblia. Não é apenas a gente vestir a melhor roupa. É a gente ter o nosso coração entregue a Ele. Os nossos anseios entregue ao Deus que tudo pode fazer por nós. E se nós estamos aqui é porque o plano dele foi perfeito. Em Gálatas 2:20 diz assim, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Esse novo modo de viver é porque Cristo vive em mim. Paulo foi belíssimo quando falou isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo estava vivendo. Cristo estava vivo dentro de Paulo. E Cristo precisa estar vivo dentro de nós. Nas nossas escolhas, nas nossas ações, naquilo que eu falo, naquilo que eu digo. Cristo quer ter um relacionamento conosco. O mais lindo de servir a esse Deus é porque Ele quer. Ele não apenas é um Criador, mas Ele também é amigo. É o nosso Pai. Nosso Pai zeloso. E como é bom a gente ter um Pai zeloso. Como é bom a gente estar debaixo do cuidado de Deus. Como é bom a gente estar vivendo a vontade de Deus. Como é bom a gente estar cultuando a esse Deus que é maravilhoso. Por mim, a gente poderia passar mais tempo. Porque parece que o tempo sim, fica mais curto ou passa ligeiro quando nós estamos na igreja. Mas ser discípulo ou ser imitador é saber que existe um trono. E nesse trono, Deus precisa estar sentado. Deus precisa estar lá. Porque se Deus não estiver, se for eu que esteja lá nesse trono, eu digo a vocês,
a situação fica muito complicada. A nossa vida fica muito complicada. Por isso, Deus precisa estar no centro das nossas escolhas, no centro da nossa casa, no centro da nossa vida, no centro da nossa família, no centro de tudo. Talvez você ache isso algo desconfortante, né? Porque é Deus que tem que tomar as escolhas por nós. Não somos nós que temos que tomar as nossas escolhas. A partir do momento que eu declaro que eu aceitei a Ele, e Ele agora é meu, não apenas o Criador, mas Ele é meu Pai, eu preciso obedecer. Eu preciso viver da maneira que Ele quer que eu viva. E é um desconforto para nós. É um desconforto Deus dizer, não é isso que eu trilhei para você. Não é isso que eu quero para você. E muitas vezes nós queremos, né? Eu tinha na minha juventude, né? Que apesar do corpo ser muito adulto, né? Mas eu sou jovem, tenho 25 anos, né? E antes de eu entrar no seminário, eu não queria entrar no seminário. Tinha feito um preparativo, passei, estava tudo certo para me fazer. Mas tudo foi mudado. E hoje eu louvo a Deus porque tudo foi mudado. Porque eu não me vejo assim, estar servindo a Deus. Eu não me vejo estar servindo, adorando a Ele. Então, muitas vezes é de desconforto, porque nós queremos algo e Deus não quer isso para a gente. Nós queremos ter algo e Deus dizendo, isso não é para você. Tem algo além, algo melhor, algo que dure, não algo que seja passageiro. Né? Hoje buscamos algo por ser apenas passageiro, mas Deus está dizendo, eu tenho algo eterno com você. Por isso que, se eu tiver Deus como meu amigo, eu tenho uma amizade eterna. Se eu tiver Deus como meu Pai, eu tenho um Pai eterno. Se eu tiver Deus ao meu lado, eu posso viver a eternidade desde já. Eu posso desfrutar daquilo que Deus reservou para mim, mesmo eu não estando no céu. Mesmo Deus lá, eu posso viver a vontade dEle. Então, precisamos ser discípulo, precisamos buscar a Deus. E esse velho homem todo dia vai querer vir. Aquele Gustavo, que muitas vezes era de festa, vai querer vir. Aquela pessoa a qual muitas vezes andava, vão perguntar. Mas eu tenho que estar com o meu coração entregue ao nosso Deus. Por isso que eu digo, precisamos ter Cristo como centro. E quando temos Ele no centro de tudo, nós conseguimos tudo aquilo que Ele quer. Queremos viver da melhor forma, mas nós não queremos obedecer a Deus. Queremos ter sucesso em tudo que fazemos, mas nós não queremos obedecer ao Deus que tudo pode. E Filipenses 3:10 é algo que eu olho assim e digo, eu preciso colocar tudo isso em prática. Eu preciso fazer isso. Se o meu alvo é desfrutar da vontade de Deus, se o meu alvo é imitar a Cristo, se a minha razão a qual eu esteja aqui na terra é ser um discípulo, um servo, obediente, um cristão verdadeiro. Quando eu olho para isso, Paulo falando lá em Filipenses 3:10, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Esse precisa ser o nosso alvo. Esse precisa ser a nossa força todos os dias. Quando as lutas aparecer, as dificuldades surgir, eu olho para esse versículo e digo, Deus, me ajude. Porque Paulo diz, tudo o que eu quero. Será que ele não tinha algo? Ou será que a situação a qual ele estava vivendo seria outra?
Muitas vezes nós passamos por lutas, por dificuldade, por aflições, situações, e nós querendo apenas resolver isso. E Paulo diz: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, e eu posso conhecer a Cristo. Não espere para amanhã para você conhecer a Deus. Não espere para no outro dia você fazer a vontade de Deus. Faça hoje. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, sentir em mim o seu poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele em sua morte. Em Deus, em Cristo, eu posso vencer a morte. Podemos vencer a morte. Para muitos, a morte é um ponto final. Para a gente é o começo da eternidade. Para muitos, a morte, a história acaba ali. Para nós, a morte é o começo de uma vida de paz e de consolo em nosso Deus. Por isso, eu preciso ter uma intimidade boa com o meu Senhor. Eu preciso buscar ter essa intimidade. E estar buscando todos os dias, diariamente. Muitas vezes os nossos problemas vêm e a gente ora. Quando vai resolver, a gente para de orar porque achamos que não resolveu. E nós precisamos orar todos os dias. Eu preciso ter essa intimidade com Cristo. Como eu falei, eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses. E ela olha muito o meu exemplo. E muitas vezes eu dizia para ela, não. Que ela ia pegar alguma coisa e ela não para. Ela ia pegar uma coisa e dizia, não. Aí chegou uma vez, a gente foi para a praia, uma senhora chegou, tudo bom? E ela, não. E aquilo me deu vergonha, que eu disse, é o que eu faço. Muito não. E nós temos um testemunho a zelar. Testemunho em Cristo. Testemunho a ação de Cristo em você. E outras pessoas vão dizer, eu vou imitar tal pessoa, falar o pastor Davi, que eu conheço, o único assim que eu conheço mais de nome, os outros, alguns eu conheço, mas posso falar errado. Vou fazer o exemplo do pastor Davi, porque ele imita Cristo. Que testemunho lindo. Que testemunho nós estamos dando para essa geração que perdeu o valor. E Deus conta com você, com cada um daqui, para testemunhar, para ser bênção, para ser uma geração que busca em Deus e uma geração que em Deus tem valores a qual Deus deu. Então eu tenho que voltar para o lugar da desobediência, agindo com obediência. Eu tenho que voltar para o lugar onde foi dor com remédio de cura. Eu preciso voltar para o lugar onde não tem esperança, agindo com esperança. Recentemente, num pequeno grupo a qual nós realizamos, uma vizinha falou, eu só estava esperando o convite dela para participar do pequeno grupo, porque a gente fazia muitas vezes lá, e ela falou, só estava esperando o convite dela, pastor. Eu só estava esperando ela me chamar. E veja, que muitas vezes é apenas a gente chamar. Tem vezes que a gente se cansa mesmo de chamar, né? De estar chamando. Achamos até ser inconveniente de tanto chamar. Mas não pare de interceder. Não pare de fazer a vontade de Deus. Não pare de realizar aquilo que Deus colocou no seu coração. Aquilo que Deus lhe deu, faça da melhor forma. E para acabar, eu recebi uma frase de Hernandes Dias Lopes, que dizia assim, o pão de Deus alimenta, mas a isca do diabo mata. E quantos têm experimentado a isca do diabo?
e não quer esse pão de Deus. Que a gente coloque em prática, que a gente possa ser imitadores de Cristo, que a gente possa fazer a vontade de Deus e que a gente possa ter submissão a Deus. Precisamos de uma geração que faça a diferença, uma geração que não esteja presa aos costumes do mundo, mas uma geração que proclame a salvação. E essa salvação é Jesus Cristo. Eu queria orar por você nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos e você pedisse: Deus, me ajuda a ser teu imitador. Eu não quero apenas falar, eu não quero apenas andar, mas eu quero viver da melhor forma, eu quero viver da maneira a qual tu tem me chamado. E talvez nós caímos muito no mundo, com os prazeres, com as vontades, e nós esquecemos de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável.